Amém, graças a paz. Estou aqui novamente. O pastor está me botando para trabalhar, né? Glória a Deus. Uma vez até que eu falei com o Senhor, isso há um bom tempo atrás. Senhor, eu preciso aprender, eu quero aprender coisas novas, eu quero entrar no nível novo. E o que o Senhor faz? O que os pastores fazem? Bota a gente para trabalhar, vai ministrar. E assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Cada pessoa que sobe aqui no altar, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem de estar trazendo uma palavra. Mas é um privilégio, é uma honra poder fazer isso, porque levar a palavra de Deus não tem que ser um peso, né? Tem que ser algo que a gente ame. E como eu brinco, ajuda a gente a aprender mais porque a gente é obrigado a estudar. Eu lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu trabalhei na igreja foi com as crianças, né? Eu comecei a trabalhar como auxiliar, né? E assim, ali, ou seja, eu acompanhava a aula e ia aprendendo. E dali eu comecei a dar aula com as crianças e eu tinha que estudar e ir aprendendo. Então, você que não é envolvido com nada, se envolva na obra do Senhor. Porque isso te ajuda a crescer, te ajuda a aprender, te ajuda a evoluir. Hoje a gente fala, né, a gente tem a rede de crianças e na semana passada, infelizmente, uma tia teve um imprevisto, não pôde vir, ela teve uma perda na família e eu dou aula para os teens e acabei juntando. Gente, imagina a loucura, eu dou aula ali lá embaixo, uma salinha pequena para mais de 20 crianças. Eu saí daqui no domingo abençoada, vocês não tem noção, não tinha nem voz. Calor. E quente, né? A gente sabe se liga o ventiladorzinho faz barulho. Eu não tenho uma voz muito potente, então imagina, né? Saio de lá com a garganta abençoada. Mas ao mesmo tempo eu saio cansada. Eu brinco assim, estou destruída, estou acabada hoje, mas é um prazer tão imenso, né? Ainda mais quando eu vejo as crianças tendo prazer de fazer as coisas, de fazer a brincadeira. Uma vez eu fiz a brincadeira com as crianças, uma gincana, que eu ia dar uma barra, um chocolate, caixa de bombom, né? E aí as crianças estavam em casa querendo fazer, desesperada que não tinha feito o trabalhinho, então é bom, né? Se envolva com a igreja. Quando seus filhos, né, quem tem filho na rede, se envolva, ajude eles a crescer, né? Hoje a gente realmente tem tido um problema com esse problema de escola. Muitas crianças estão tendo essa dificuldade na alfabetização, então ajude, né? Leia a Bíblia com o seu filho, mesmo que ele não saiba ler. São coisas pequenas, gente, mas vocês não têm noção de quanta diferença isso faz na nossa vida, porque, como eu falei, a gente aprende, tá? Né? Porque a gente está ensinando, a gente aprende também. E o filho, e o que você está registrando ali na mente do teu filho? O que ele vai olhar para você e vai guardar assim, o que meu pai deu para mim? Foi só um brinquedo? Ou será que ele me deu mais que isso? É muito legal dar um brinquedo para um filho, mas levar para a palavra do Senhor, fazer ele crescer, né, no caminho do Senhor, eu acho que ele não tem algo melhor. Pelo menos eu, assim, hoje é a luta grande, né, com essas crianças com o negócio de TikTok. Eu falo porque meu filho, quem conhece sabe como é uma bênção. Não para quieto, porque esse negócio de TikTok de vez em quando eu tenho que dar uma escondida no celular e bloquear e excluir, porque a nossa luta, gente, tá grande. A gente tenta ensinar os princípios, as coisas corretas, e aí vem a internet. Não que a internet seja o demônio, gente. A internet ela é usada tanto para o bem como para o mal, depende de como você vai usar. Mas infelizmente tem pessoas aí ensinando várias coisas ruins. E porque eu vi meu filho aprendendo coisas ruins, então eu tenho que estar alerta. E quando a gente ensina, aí quando tu escuta falando assim, não posso, isso aí é errado. Sabe, quando uma criança fala alguma coisa pro teu filho e você, sem o teu filho ver que você está perto, ele responder, não, isso ainda não, isso ainda é de Deus não. É legal, mas é fácil? Não é fácil. Então vamos desenvolver na obra do Senhor, vamos desenvolver, né? As crianças não tem tanto homem como mulher pode ajudar, é bem-vindo, não é verdade, pastora? A gente está precisando. Então assim, não tem experiência, não tem problema, entra lá como auxiliar, como eu falei, eu não tinha experiência. Eu entrei ajudando uma tia e hoje em dia eu dou aula, mas isso é o tempo, ninguém vai te obrigar, ninguém vai te forçar nada não. Mas sabe de uma coisa? É muito bom, tá? E continuando, né, assim como o pastor falou, tem ministrado, a gente começou a falar sobre o Deus do impossível, né? E como eu até falei no início, o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não sei se você já entendeu isso para a sua vida, se você tomou posse disso para a sua vida. O seu Deus não é um Deus com D minúsculo.
O seu Deus não é um Deus pequeno que fica guardado numa caixinha. O seu Deus não é um Deus minúsculo a ponto de ficar escondido. Tem até um louvor que fala: meu Deus é um Deus grandão. Porque Ele é um Deus grandão. Ele é soberano, Ele é imenso, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus do impossível. Eu sirvo ao Deus do impossível. Você serve? Você crê que o seu Deus é um Deus de impossível? Priscila, estou passando uma tribulação danada. O seu Deus é o Deus do impossível. Priscila, estou numa alegria tremenda. O seu Deus é o Deus do impossível. Não importa a situação que a gente passa, ela não vai durar para sempre. O seu problema, a sua dor, ela não vai durar para sempre. Vai passar, porque o seu Deus é o Deus do impossível. Amém? E como o pastor falou, já foi ministrado sobre... O pastor começou com o Deus do impossível. A pastora sobre removendo a esterilidade. E hoje nosso tema é sobre que faz brotar a provisão. É até engraçado que quando a gente fala de provisão, todo mundo só fala de dinheiro. Mas provisão é muito mais além do que só o dinheiro. Porque você pode ter dinheiro, né, papel nenhum, mas você pode ser próspero. Como até o Diogo falou. Né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Infelizmente, quantas pessoas às vezes têm tanto dinheiro, e aí eu já passei por pessoas assim, conheci pessoas assim, que a pessoa só vivia chorando, só vivia com problema, né? Porque não adianta, o dinheiro não resolve os problemas. Tem coisa que o dinheiro ajuda? Claro, gente. Eu não sou hipócrita dizer que eu não queria ter mais dinheiro. Você queria ter mais dinheiro do que você tem hoje? Eu queria. Mas eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que qualquer dinheiro que alguém possa me dar. E hoje eu vou estar compartilhando alguns versículos com vocês, e até mesmo compartilhando uma trajetória minha do que eu vivi, e que eu sei que foi provisão de Deus na minha vida. Eu sei que é Deus na minha vida sempre, porque eu, vamos dizer, não sou aquela perfeita, não. Mas eu busco, do meu jeito, na minha alimentação, colocar tudo meu diante do Senhor. E por mais que eu tenha passado por vários outros problemas, por algumas necessidades, o Senhor sempre proveu tudo o que eu precisei. Como o Diogo falou, Ele sempre vai prover o que você precisa. Às vezes não é o que você quer, mas o que você precisa Ele vai prover com certeza. Eu queria começar lendo com vocês Salmos 65, a partir do versículo 9. Salmo 65, do versículo 9 ao 13. Se eu falhar lendo alguma coisa, não liga não, que às vezes a luz aqui me deixa meio cega, tá? O reflexo da luz. Versículo 9 diz assim: Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano de tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros cingem-se de alegria. Versículo 13. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Aqui nesse salmo ele fala sobre a colheita, sobre a gratidão das bênçãos recebidas, né? E até coloquei aqui que ele diz muito sobre o caráter de Deus em relação à natureza. Porque quando você olha para a natureza, gente, não tem como você olhar a natureza e você não entender a imensidão de Deus. Você vê, às vezes, eu lembro que eu ficava até brincando, viajando assim, nossa, tem o planeta Terra. Deus, como é que a água não cai do planeta Terra? Eu lembro, era nova, eu ficava brincando assim, como é que Deus é tão perfeito, que Ele começou a criar tudo muito certinho, foi separando tudo, colocando as suas coisas no seu devido lugar. E foi criando coisas para poder suprir as nossas necessidades. E não tem como você não olhar. A gente às vezes olha uma paisagem linda, né? A gente logo pensa, nossa, que Deus lindo.
com aquela música, né, O Pintor do Mundo. Gente, é perfeita. Eu lembro que uma vez eu estava brincando, meu marido estava mostrando umas imagens aí, um pássaro, que eu não lembro qual era o nome. Ele tinha umas cores tão lindas. Tão lindas. Eu falei assim, gente, como Deus é tão perfeito, né? Cada detalhezinho, parecia que assim, foi desenhado com a mão, assim, aquele pincel bem fininho. Eu falei, Senhor, esse é o Deus perfeito. Aleluia. Esse é o Deus maravilhoso. E a soberania dele é grande. Então, assim, de início você já olha ao seu redor. Tudo que Deus fez, que o homem não é capaz de fazer. Olha, eu falo assim, olha os montes, olha o sol, olha a lua. É uma coisa assim, Priscila, fala sério, fica olhando o sol, fica olhando a lua. Para um segundo que você tiver uma oportunidade e preste atenção. Isso é só para você entender um pouquinho. Olha para o céu, vê a dimensão do Deus que está aqui para poder fazer por você. Um Deus que é tão grande, mas que olha para um tão pequenininho como eu e como você. E não esquece de nenhum dos seus. Ele não olha para a Vivi e deixa de olhar para a Jéssica. Ele não olha para a Bianca e deixa de olhar para a Dai. Não. Ele olha igualzinho para cada um de nós. Igualzinho. Sabe a diferença? É como a gente chama a atenção dele, né? Um exemplo, se eu estou com 2 filhos querendo chamar a atenção, um está quietinho, outro está gritando. Quem vai acabar olhando sem querer? O que está gritando. Chame a atenção dele. Como é que eu chamo a atenção dele? Ore, busque, clame, leia a palavra. Como é que você vai falar de um Deus grandão se você não conhece o Deus grandão? Eu lembro que eu vi uma ministração do pastor Cláudio Duarte que ele até falava de uma pessoa que ele falou que não gosta, mas que falou assim, você lê pouco a Bíblia e fala do pouco que você lê. Eu falei assim, toma ali. Porque às vezes a gente não estuda, não busca saber as coisas de verdade como elas são, não busca conhecer a palavra de verdade. Então se você não conhece, você não é capaz de falar. Não é verdade? Então, para falar de alguém, você tem que andar com essa pessoa, para você saber o que a pessoa, as necessidades dela, para saber o gosto dela, você tem que estar com a pessoa e conhecer, e se relacionar, e você vai conhecer. Assim também é com Deus. Para você saber o que Deus quer de você, você tem que se relacionar com Ele. Ele sabe de tudo. O que você precisa, o que você faz. Até quando você acha que Deus não está vendo nada, Ele está vendo e Ele sabe. Mas Ele fica apaixonado quando você olha para Ele, quando você se declara para Ele. Não é com um filho, né? Com o pai. Quando o filho vem cheio de amorzinho com o pai. Ele é assim também. Então você, quando tiver essa oportunidade, se tranca num quarto, coloca um louvor. Você quer ver se dá mais a gente com mãe, com filho pequeno, com filho bem assim elétrico, tipo o meu, é complicado. Até eu brinco, até que vai poder eu sentar para ministrar uma palavra, acho que eu tenho que parar 300 vezes. Eu nunca demorei tanto para ministrar, para preparar uma palavra, tanto que eu tenho que parar para ver o filho, e a gente para ver o cachorro, a gente para ver isso, para ver aquilo. Mas não deixe que o seu dia a dia te impeça de ter um relacionamento com Deus. Né? Então a abundante generosidade de Deus deveria nos tornar agradecidos a Ele, generosos com as outras pessoas. Só da gente olhar tudo isso que Deus já fez e as maravilhas e a grandeza de Deus, a gente já deveria ser grato. Só da gente poder aqui, respirar, né? Ou como o pastor falou, infelizmente a gente perdeu uma pessoa. Mas assim, como eu falei, a nossa recompensa, a nossa alegria é saber que hoje ela está com o Senhor. Ela não sofre mais. Nós, a gente que ainda fica aqui, a gente sofre, porque a gente sempre sente a perda de alguém. Nós perdemos algumas pessoas nesse decorrer dessa pandemia. Né? A gente sofre, a gente chora, mas a gente se reconforta, porque a gente sabe que agora ela não sofrerá mais. E agora ela está melhor do que a gente, na verdade, né? E continuando, eu vou estar lendo os versículos, eu já até deixei alguns anotados, para poder eu não ficar me alongando. E eu queria pedir que pudesse abrir sua Bíblia em Atos 14. Atos 14, versículo 17. Diz assim: e contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu,
dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ou seja, aqui é Paulo respondendo ao povo, Paulo e Barnabé, ao povo de Listra, e os lembrando a eles que Deus nunca, se você for ver toda a história da Bíblia, nunca deixa ninguém sem um testemunho ou alguma situação sem um testemunho e que beneficie alguém. Quantas coisas a gente conhece nas histórias que a gente vai conhecendo na Bíblia, dos feitos de Deus, da provisão de Deus, de Deus estar suprindo tudo aquilo que aqueles que buscavam a Ele no momento de luta, no momento de dor, no momento de necessidade física, de necessidade em todas as áreas. A gente vê que sempre Deus supre. Aquele que realmente se achega ao Senhor, o Senhor não deixa se perder, não deixa que a pessoa sinta falta de nada. Eu falo que é que nem aquele versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, todo mundo fala. Mas às vezes você, como eu falei no início, a gente acha que tudo leva às vezes para o Senhor é o meu pastor, não vai faltar o dinheiro. Mas não é somente isso. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. É muito além do que a gente possa imaginar. Olha para todas as áreas da sua vida. O Senhor não vai deixar faltar amor dele. O Senhor não vai te deixar faltar paz no seu lar. O Senhor não vai deixar faltar alegria na sua casa. O Senhor não vai deixar faltar o mantimento na tua casa. O Senhor não vai deixar faltar a paz dele, porque a paz dele, como diz a palavra, ela excede todo o entendimento humano. Está até aquela tribulação dentro de casa, porque tem isso. Mas você está bem. Eu até brinco às vezes com meu esposo, porque ele trabalha em feira e assim, ele já, por ser profissional liberal, ele trabalha por conta própria. Se não for trabalhar, não tem dinheiro. E aí veio essa pandemia toda e isso mexeu muito com ele. Aí ele fica todo preocupado e tal, e ele fica, às vezes olha para ele, você não está preocupada não? Aí eu falei, assim, sim e não. Sim, porque eu sou humana. Se a gente vê tudo o que está acontecendo, se a gente se preocupa, sim. Mas eu falei assim, mas não, porque eu sei que eu tenho querido. E meu Redentor vive. Eu sei em quem eu creio. E eu sei do que Ele é capaz de fazer. E graças a Deus, desde que começou, não nos faltou nada. Aleluia. A gente não passou nenhuma necessidade. E Deus é tão maravilhoso que além de não passar, a gente pode abençoar outros. Então às vezes a gente não tem atenção nisso, não se liga, né? E aí Ele fala, você está tranquila demais. Fala assim, eu já sou calma. E sabendo que é o Deus grandão que eu sirvo, por que eu vou me desesperar? Sabe? E em vez de eu me desesperar, eu tenho que me achegar dele. Porque é só dele que vai vir a palavra do que eu preciso fazer, do como eu agir. Aleluia. Porque se eu só me desesperar, eu vou me desesperar, vou tacar minha cabeça na parede. O que eu vou arrumar? Uma dor bem brava. Um galo desse tamanho. Eu vou arrumar, ainda vou ter que gastar dinheiro de repente com algum remédio, olha só. Infelizmente, o que desespero faz? Só faz você gastar mais e prejudicar o que já estava ruim. Não é verdade? E é por isso que a gente tem que crer no Deus grandão. Então aqui ele falava, a chuva e as boas colheitas, por exemplo, são evidências da sua bondade. Né? Então assim, Deus a todo momento vai te mostrar que é com você e que vai suprir o que você precisa. Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Ele não vai deixar faltar o alimento. Ele não vai deixar faltar o dinheiro no que for preciso. Ele não vai deixar faltar a paz e o amor. Creia que onde ele passar, algo ele vai fazer. E algo vai ser gerado de forma que venha abençoar você, a sua família e até outros que estejam perto de você. Vão ser abençoados através da sua vida. Desde o momento que você se propor a se colocar debaixo dele. E eu queria caminhar um pouquinho com vocês. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento em Êxodo. Olha, o Diácono Diogo parece que estava ligado, porque ele até comentou algumas coisas aqui. Êxodo 16. A partir do versículo 13. Êxodo 16, a partir do 13. Diz assim:
E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, e eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava o que colhera, muito menos faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E antes de falar, eu queria mais para frente um pouquinho, no capítulo 17, versículo 3, a partir do 3, de 3 a 6, diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que não fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então falou o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então aqui, como até o diácono tinha... Olha, estou profetizando, hein? Diácono Diogo, hein? Recebe aí, diácono. Não consigo falar sem falar diácono. Então aqui, como ele falou sobre o maná, né? O povo estava passando aquele deserto, né? Eles tinham saído do Egito. E como sempre eles fizeram e a gente também faz, o que a gente tem maneira de fazer? Reclamar, murmurar. Então eles saíram e já começam a reclamar. Lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente tinha casa, lá no Egito a gente tinha água. Para que tu nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui no deserto? Para o nosso rebanho morrer no deserto? Né? Era melhor ter ficado no Egito como escravo, porque lá eu tinha tudo. Eles achavam, né? Lá eles somente eram escravos. Então Deus, ele vai muito mais além do que a gente pode imaginar. E aqui nessa situação, primeiro falando do maná, é quando ele... Um solo, ou seja, deserto. Deserto a gente já vê lá o quê? Sequidão. Não tem nada, só tem morte. Não é verdade? Só tem, de repente, coisas selvagens que sobrevivem já ao deserto. Então não tem como cultivar. Como vai cultivar? Como é que vai plantar se não tem chuva? Como é que vai cuidar se não tem como? A areia não é boa para o cultivo. Como é que vai fazer com o rebanho? Ou seja, são muitas coisas. Então o Senhor, vendo a necessidade, olha que a gente está falando da necessidade, como Ele falou, e o Senhor tem falado aqui. Deus vendo a necessidade das pessoas precisavam se alimentar. E é quando Ele começa a enviar o maná. E o maná aparecia, e como Ele falou, cada dia. Ou seja, hoje o Senhor deu maná na necessidade daquele dia que o povo precisava. E não adiantava guardar, que se eles tentassem guardar, aquilo ali secava, acabava. Não adiantava guardar para o outro dia. E é o que o Senhor diz para nós: deixe cada dia o seu dia, cada dia o seu mal, cada dia a sua necessidade. Estou cuidando de hoje, de amanhã eu vou cuidar também. Então, como ele falou, o Senhor nos ensina a esperar e depender dEle. Nisso eles tinham que depender de Deus, eles não tinham muito o que fazer. Então o povo fazia o quê? Eles recolhiam aqueles flocos, né?
que era tipo como uma palavra diz, pareciam pequenos flocos, eles recolhiam aquilo ali, moíam e usavam para fazer, eu até vi um escrito, panqueca de mel, porque disse que tinha um gosto de mel. Aí eu até fiquei pensando, né, quando a gente fazer uma panquequinha e joga o mel em cima, não é gostoso? Mas mesmo assim, se tu começa a comer essa panquequinha todo dia, tu vai reclamar que tá enjoada, né? Ah, vamos comer uma carninha, vamos mudar, né? É que nem quando a gente tem que fazer uma dieta. Tem que comer só ovo, algumas coisinhas assim. Uma vez eu comecei a fazer uma dieta, até mesmo no jejum de Daniel. No início até tranquilo, gente. Agora faz isso todo dia. Come a mesma coisa todo dia a mesma coisa. Todo mundo gosta de comer a mesma coisinha todo dia? Fala pra mim, alguém gosta? Fala assim, eu gosto de comer todo dia a mesma coisa. Não, gente? Ah, eu pensei que alguém gostava, porque nem eu gosto. Só que, infelizmente, aqui o povo, com certeza, só iria reclamar. Mas aqui naquele momento, eles eram agradecidos a Deus por aquele sustento. Porque para eles o maná, ele representava um presente de Deus, porque vinha todos os dias e vinha exatamente aquilo que eles necessitavam, e satisfazia sua necessidade física temporária. E é engraçado que eu estava lendo, porque lá em João 6, do 48 e 51, Jesus se compara ao maná. Ele diz que ele é o quê? O nosso pão diário. E ele faz o quê? Satisfaz a nossa necessidade eterna e espiritual. Então, Jesus, ele manda mais do que um maná para a gente todos os dias. Ele satisfaz as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Ele está aqui para satisfazer a sua necessidade, seja ela qual for. E isso foi acontecendo, Deus foi suprindo com o maná até eles chegarem a Canaã. E quando eles chegaram e tomaram posse, lá já eles poderiam cultivar, ou seja, o que eles não podiam fazer, Deus fez. Mas na hora que eles chegaram na terra e eles já podiam cultivar, já podiam fazer, Deus deu a terra na mão deles para eles trabalharem. E quando eu li aqui também em Êxodo 17, né, o povo ele parte para a terra de Sim, vai para o deserto, né, seguindo a dizer e a glorificar. Você está cheio de sede, chega num lugar esperando que vai ter alguma água para você beber, chega lá não tem água, o que tu vai fazer? Pode falar. A gente vai reclamar, gente, porque a gente é assim. A nossa natureza pecadora, ela sempre nos leva para reclamar, para murmurar. Por isso que eu falo que é uma luta bem grande que a gente tem todos os dias. Essa luta contra a carne e espírito, ela é bem gritante todos os dias. Porque tudo vai sempre nos levar a querer reclamar, a querer murmurar, a querer o que é mal, a querer o que é errado, porque é mais fácil. É muito mais fácil eu ficar reclamando do que eu tomar uma atitude de mudança. Não é verdade? É como aquele, não tem emprego, mas você está procurando alguma coisa que você possa fazer diferente? Então eles chegam lá e eles começam a murmurar porque não tem água para beber, não tinha água para o seu gado. E começam a reclamar, para que vocês vão lá encher a cabeça de Moisés? Para que nos trouxe, como eu falei antes? Quer que a gente morra de sede? Mais uma vez eu quero voltar para o Egito, lá tinha água. E ainda isso, além de reclamar, ameaça apedrejar. E Moisés já fica, Senhor, olha o teu povo. Querem me apedrejar, Senhor. Me ajuda, me dá uma luz, me dá uma direção do que fazer para poder acalmar esse povo. E é quando Deus dá a direção a Moisés, né? Que ele vai até a rocha e bata na rocha, de lá o que acontece? De lá sai a água que sacia a sede daquele povo naquele momento. E mais uma vez Deus supre. De um deserto, Deus faz brotar água. De uma rocha seca, Deus faz brotar água. É o Deus da provisão agindo a todo momento na nossa vida. A todo momento você vê na Bíblia o Deus da provisão agindo. Seja no alimento, seja na água, seja na nossa vida espiritual. Deus, ele vai prover, ele vai agir com certeza. Creia nisso. Aleluia. E eu queria... aqui eu até coloquei. Então Moisés, ele primeiro dá um sermãozinho no povo. E aí ele vai e clama o Senhor. Que é o que a gente tem que fazer.
Moisés podia ir junto com o povo e começar a reclamar também, não podia? Imagina, eu tô aqui, aí vem a igreja toda e começa a reclamar no meu ouvido. Gente, ou eu grito e saio correndo, ou eu me junto a eles e murmuro também, ou o que eu faço? Então, Moisés, eu vou clamar aquele que vai ter a direção certa. Eu vou clamar aquele que eu sei que vai ter a provisão. Então você sempre vai ter uma escolha na tua vida. Você vai escolher parar, você vai escolher desistir, murmurar, ou será que você vai escolher uma direção daquele que tem a direção para a tua vida? Daquele que sabe quais são as suas necessidades? Daquele que vai prover tudo aquilo que você precisa? Depende tudo da tua escolha. Deus, ele vai agir de acordo com a tua decisão. E eu queria compartilhar também mais uma palavra com vocês que está lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Amém? Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia quem? Temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse-lhe: Que hei de te fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho: Traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, aqui, de acordo com essa passagem, essa viúva, ela não era só uma viúva qualquer. Ela era esposa de um homem que era um servo do Senhor, que era alguém que temia o Senhor. Ou seja, por ser esposa, ela provavelmente já caminhava com ele e servia ao Senhor também. Então, até mesmo na nossa vida, quando você precisa de alguma coisa, passa por algum problema, quem você vai? Será que você vai de repente naquele vizinho fofoqueiro que só reclama da vida para reclamar também? Ou será que você vai buscar de repente ajuda em alguém que você sabe que eu não estou falando nem aqui de Deus exatamente, estou falando um exemplo. Aqui nós temos os nossos pastores, temos os líderes. Ou de repente você tem alguém, que você sabe que é alguém de Deus que vai trazer uma palavra correta. Não é nem que você de repente quer ouvir. Porque às vezes a gente vai atrás de alguém que quer falar o que a gente quer ouvir. Então aqui ela reconhecia, ela sabia quem era aquele profeta. E então ela, pelo marido dela ter morrido, ela e os filhos começaram, provavelmente, eu estava até lendo, estudando que provavelmente aquilo não se aconteceu de uma hora para outra. Tipo, o marido morreu, no dia seguinte ela já não tem mais nada. Pode ter sido o quê? Decisões de repente do dia a dia dela, momentos que ela viveu na vida dela, fizeram ela chegar naquele grau de pobreza. Você de repente não perde nada assim de uma hora para outra. Eu falei, às vezes os problemas eles vão acontecendo e você às vezes não vai percebendo, não vai entendendo. Quando você vê, tá tudo bagunçado, tá tudo, tu olha assim e fala assim: e agora? Eu não tenho mais nada. E o que aconteceu? Por ela estar devendo, ela não tinha dinheiro, não tinha mais nada, o credor vinha para cobrar
E o que ela queria fazer? Queria levar os filhos dela como servos. Imagine uma mãe que vê o filho numa situação dessa, um desespero. Né? E como eu falei, ela poderia ter deixado, ou ela poderia ter tentado fazer outras coisas. Mas ela recorreu a um homem de Deus. A um homem que ela sabia que teria uma direção correta para a vida dela. E é quando ele vai lá e fala para ela: o que você tem em casa então? Ela: eu não tenho nada, só uma vasilhinhazinha de azeite. Aí ele, debaixo da direção de Deus, o que ele faz? Vai lá, pega ela, arruma outras vasilhas, né? Sai lá nos teus vizinhos e começa a pedir vasilha vazia. Arruma quantas você puder, muitas. E assim ela faz com os filhos, eles começam a correr atrás das vasilhas ali onde eles moravam, e eles conseguem muitas. E ele diz: agora vai, entra, e pega a que está cheia e começa a encher a vazia. Aí a gente olha assim: pô, que loucura! Eu só tenho uma pequenininha, um pouquinho só. Como é que eu vou encher isso tudo? Aleluia! Olha quanta gente aqui, Senhor. Como é que tu vai suprir a necessidade de todo mundo? Mas o Deus que a gente serve é um Deus grandão, é o Deus do impossível. Aleluia! Ele faz surgir de onde não tem nada. Aleluia! Ele começa a fazer na vida dessa mulher, dessa família. E dali ela começa a encher as vasilhas. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E ela traz mais vasilha, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que ela: me dá mais vasilha, me dá mais vasilha. E quando o filho fala: não tem mais, acabou. E é no momento que acontece o quê? O azeite cessa. Se tivesse mais vasilha, ia encher mais. Não é verdade? E sabe o que acontece às vezes, até mesmo com a nossa vida? A gente pede tanto alguma coisa a Deus, mas a gente não se prepara para receber. Aí quando Deus te dá, tu não sabe o que fazer. Eu até brinco em relação a carro. Hoje eu sei, mas assim, eu não sabia dirigir. Quando eu não sabia, para que eu ia querer um carro? Para me bater? Ou para ficar parado? E como até acontecia na época que a gente comprou o carro, eu era até habilitada, mas eu tinha medo, que eu não saía com o carro. E às vezes eu olhava lá o carro na garagem e eu saindo de ônibus. Porque eu tinha tirado a habilitação, mas eu tinha medo. Ou seja, eu fui deixando aquilo ali, eu fiquei muito tempo habilitada sem andar de carro. Ou seja, eu não treinei, né? E aí quando eu tinha a bênção, eu não podia sair. Eu lembro que às vezes eu fazia reunião, isso era até na antiga igreja, com as meninas lá em casa, aí às vezes as meninas levam a gente, eu falei: gente, eu não vou sair com o carro, eu tenho medo. E com a habilitação. Achei de gente assim, preparado com a bênção, mas tem medo. Também, tem duas situações: ou você não se prepara para receber a bênção que você pediu, ou você tem medo de assumir a bênção que você repediu. Né? Eu lembrei até numa situação falando quando, acho que era Pedro que estava preso, e foi um anjo lá, né? E aí eu lembro que nessa administração que eu vi, ele falava disso, falava assim: ó, ele estava lá, mas o povo estava em casa fazendo o quê? Orando. Então o que Deus fez? Enviou o anjo lá, e o anjo falou: bora, vamos. Até na administração ele falou assim: vamos meter o pé daqui. Então, mas quem foi à frente dele na hora de sair? O anjo. Aí a porta abriu da prisão. Para quem? Para Pedro ou para o anjo? O anjo. Mas quem estava atrás do anjo? Pedro. E ele conseguiu a bênção dele e foi. E quando ele chegou lá na casa onde o povo estava clamando por ele, porque ele estava lá para ser preso e em seguida ser morto. Ele estava lá, ele bateu na porta e a menina abre, quando olha assim, aí fecha a porta e sai correndo. Não acreditou. Ué, mas ele não estava orando para isso? Para ele ser liberto? Aí ela chega lá e por que a porta não abriu ali para ele? Porque lá naquele momento, na prisão, o anjo estava, abriu, e depois o anjo, a palavra diz que ele saiu e dali ele seguiu sozinho. E quando ele chegou lá, não abriu porque ele estava sozinho. Por quê? Porque tem coisas que Deus tem que fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer. E outra coisa é isso que ele está falando agora. O pessoal está orando, está clamando, e quando a bênção chega, você leva um susto, não sabe o que fazer. Então, se você quer algo, ore por isso que você quer e se prepare para receber. Às vezes a gente quer um emprego muito bom, não é? Mas a gente estuda para isso? A gente se prepara para isso?
É o que eu falo, eu até brinco lá no grupo de família, né? É sempre bom o grupo de família, né? Vários debates, né? Então, assim, eu sou aquela, até aqui no grupo da igreja eu faço muito isso, né? Quem está no grupo vai ver. Sempre que eu vejo alguma coisa de um curso, ainda mais com os jovens, essas coisas assim, até eu posto, porque eu acho muito importante. Aí eu queria falar, não vou nem pedir para levantar a mão. Quem aproveitou esse período de pandemia, gente, o que teve de curso grátis, sendo oferecido por vários sites? Será que alguém se preparou? Às vezes a pessoa estava em casa, sem emprego, vendo o Facebook, vendo o Instagram, mas não teve coragem para parar para poder estudar, para fazer um curso. Então como é que a gente vai pedir que Deus abra uma porta de emprego? Abra alguma coisa, te dê uma oportunidade para uma prova, se você não se prepara. Deus ele vai prover, mas você precisa fazer a sua parte. Não é verdade? Eu brinco que às vezes até a pastora falou comigo, né? A pastora sabe que eu me envolvo em um monte de coisa. Aí a pastora, Priscila, desacelera. Mas eu sei que ela me entende, eu entendo ela, porque ela é assim, ela está desacelerada um pouquinho na marra agora. Está acelerando de novo. Já está de novo, né? Estava na paz, agora... Já está acelerando. Mas eu entendo ela, porque eu sou assim... Eu até brinco que eu já me inscrevi em vários cursos, sem ter noção. Só que eu já fiz até demais. Porque depois eu estava pirando que eu não estava conseguindo dar conta dos cursos. Mas eu preciso me preparar. E se a oportunidade bater na minha porta? Eu vou estar lá sem saber nada. Com essa pandemia, né? Eu sou formada em contabilidade. Então, assim, com essa pandemia, a minha área, então... Cara, mudou muita coisa, é muita lei nova. É muita coisa assim, eu não posso ficar parada. Eu tenho que me preparar. Não é verdade? Então se prepare, que o Senhor vai agir na sua vida. Mas busque, se prepare e não tenha medo. Aleluia. Aquilo que a gente às vezes não conhece, né? Pode causar medo, pode causar um espanto. Mas se você buscou em Deus, se você se preparou, vai. Porque se Deus te garantiu, se Deus falou com você, vai, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar. Eu estava contando essa semana até para Vivi, lembrando um fato que aconteceu. Eu e o Mary estava passando uma dificuldade muito grande em casa nessa época. E a gente orou em casa, oramos em casa. Quando eu acabei de orar, uma pessoa que era conhecida nossa ligou. Aí falou assim, ela sempre tinha alguns problemas espirituais, eu e Mary, Vivi, vivíamos na casa dela orando. Aí ela ligou, já era tarde, não, quero que vocês venham aqui, eu vou mandar o Uber, porque ela morava em Campo Grande na época. Vou mandar o Uber pegar vocês e tal. Aí a Mary, quando foi eu e Vivi, ela tinha chamado a Vivi também. Aí chegamos lá, não era para orar, ela tinha feito uma mesa, um jantar. Ela, não, eu chamei vocês hoje aqui para honrar vocês. Não é para vocês, vocês me ajudam tanto. E hoje Deus tocou no meu coração para que eu pudesse honrar vocês. Aí a gente sentou na mesa, veio comida japonesa, não foi comendo. Aí ficamos lá conversando, quase 1 hora da manhã. Ela falou assim, não, eu quero dar essa bolsinha aqui, leva para a pastora Mary, deu uma na mão da Vivi e falou, essa aqui é para você levar para a pastora Mary. Uma bolsinha de plástico, assim, de papelão. E só entrega na mão dela. Só abre quando chegar na tua casa e entrega na mão dela. Eu peguei a bolsinha e pensei, deve ser aquele sabonetinho, né? Creme de hidratante. Ô, pequena fé. Mas tinha dentro, era isso mesmo. Aí cheguei em casa, eu peguei a bolsa e joguei no sofá, assim. Cheguei, né? Já era 1 e pouca. Joguei no sofá, a Mary já estava até dormindo. Quando eu joguei, aí rolou um troço de dentro, bum, caiu no chão. Eu falei, o que é isso? Era tipo um envelope, assim. Quando eu peguei um envelope grande, assim, né? Aí eu olhei, tinha uma carta, eu comecei a ler. Quando eu fui ver quanto tinha dentro do envelope, tinha R$4.000. Era uma carta ela dizendo que Deus mandou ela me dar esse valor. Irmão, fiquei indignado. Eu acordei a Mary, 1 e pouca da manhã, falei, liga pra ela agora, eu não quero esse dinheiro, tal, sei o quê. Aí, Mary, tu é doente, cara, tu é maluco. Tu orou o dia inteiro aqui pedindo a Deus a provisão, agora Deus envia, tu quer devolver a provisão. Aí eu falei, então a gente às vezes é assim, a gente ora e quando a bênção chega a gente quer, não, manda isso aqui, tira isso aqui. Aí, tá vendo? E quantas coisas você não já passou aí, de repente você não tem o seu testemunho? Não é verdade? Então, querido, assim como essa viúva fez, pede socorro, da onde você sabe que vai vir um socorro certo. Chegue a um homem de Deus, chegue a uma mulher de Deus, e principalmente chegue ao Senhor. Porque Ele vai vir um socorro e Ele vai vir com a provisão que você precisa. Né? Eu até queria compartilhar com vocês um pouco de mim, vamos dizer assim.
Hoje, como eu falei, eu sou formada em contabilidade, hoje eu não trabalho fora, mas assim, eu até mesmo nessa minha vida, em relação a trabalho, essas coisas, como eu falei antes, eu sempre via a mão de Deus. Né? Eu lembro que eu comecei, eu estava até conversando com alguma adolescente uma vez, eu não lembro, assim, meu primeiro emprego foi aquele telemarketing, né? Quando eu era bem nova. E aí eu fiquei bem pouquinho tempo e saí. E na época meu esposo, acho que a gente namorava, não lembro. E aí dali em seguida, eu fiquei em tempo e aí eu fui chamada para trabalhar, eu trabalhei em farmácia, como aquelas meninas que fica na loja atendendo, que era auxiliar de perfumaria, né? Como a tia minha, eu fui chamada para trabalhar e comecei trabalhando nisso. Né? E eu lembro que uma vez ela falou assim para mim, sempre que você tivesse de bobeira, acho que eu até comentei aqui uma vez, tem os shampoos, as coisas, ela, dá uma olhadinha no rótulo, o que diz, a explicação, alguma coisa, que se de repente alguém vier aqui perguntar sobre determinado produto, você já vai saber o que indicar. Olha o que eu falo do preparo. Né? E aí, dessas coisinhas eu vou sempre absorvendo para a minha vida. Eu falei, sempre você está aprendendo. E aí, dali eu comecei trabalhando como auxiliar, dali eu passei para a caixa. Aí de caixa eu fui trabalhar no escritório. Né? Aí eu comecei a fazer toda aquela rotina de pagamento de funcionário, essas coisas. E fui nessa rotina de farmácia, passei por vários lugares diferentes, fui trabalhar lá em Niterói, lá em Itaipu. Né? A boca tá seca, peraí rapidinho. Então assim, chegou uma época que eu comecei a chorar, eu falei assim, Senhor, eu lembro que eu pegava o 385 onde eu moro, para ir lá pro centro, e lá no centro pegar um ônibus, que eu não conseguia passar da escada, né, quando eu pegava o ônibus. E se tirasse o pé, pronto, ia num pé só até o centro. Então às vezes chegou uma época que eu falei assim, Senhor, não estou aguentando mais. Era uma rotina difícil, não era fácil. Mas a todo momento eu colocando o Senhor na direção e colocando as minhas necessidades diante dele. Né? Aí dali eu voltei, fui trabalhar em Isabel, continuei trabalhando em farmácia. E depois dali eu saí, eu lembro que eu conversei com minha esposa, disse que eu já casei. Eu lembro que até no meu casamento foi Deus agindo. Só um minuto, gente. Porque assim, deixei até no meu casamento, porque assim, eu não tinha condições de fazer nada. Quando eu e meu esposo decidimos casar, a gente falou assim, vamos fazer o casamento civil, a gente faz o almoço para a família e tá bom. Aí quando eu fui anunciar isso, né, para minha família, e pronto, aquele, não, calma aí. Aí eu lembro que tinha uma tia que brincava, ela, você é a primeira que está honrando a família, porque assim, como eu falei, a minha vida, desde que eu me converti por volta dos meus, acho que 17, 18 anos, se eu não me engano. Então, eu sempre tive o meu sonho de casar virgem, de fazer tudo correto. E depois que eu me converti, gente, mais ainda eu queria fazer as coisas corretas, né? Então, eu procurei, né? Eu namorei, noivei, casei, fiz tudo correto. E a todo momento, Deus foi suprindo as necessidades que eu precisava. Como eu falei, quando a gente foi casar, eu não tinha dinheiro para fazer nada. Então, minha família, cada um foi fazendo uma coisa, fazendo salgadinho, a gente que fez tudo. Eu lembro que eu acho que eu paguei o negócio da mesa, a gente era da outra igreja, a igreja ajudou a pagar uma parte do salão. Eu não lembro quem conhece como é que é a terra fértil. Eu lembro que no dia do meu casamento, gente, acho que tinha por volta de 400 pessoas. Se fosse no buffet de hoje, eu não sei como é que ia ser, porque é mais caro, né? Mas assim, eu lembro que meu esposo falou que quando ele viu a igreja cheia, que ele ficava preocupado de não ter o que o pessoal comer. E que ele falou que orou para a cerimônia demorar muito, para ter menos tempo de festa. Para poder não faltar o que comer do pessoal. Mas Deus é tão maravilhoso que todo mundo comeu bem, não tinha nem espaço para o pessoal andar no salão, que era um salão pequeno, e a gente na época não tinha esse negócio de convitinho, né? Foi chamando de boca mesmo a galera. Né? Vou fazer 17 anos de casada, né? Acho que é. Até eu esqueci agora. E aí estava muito cheio, então assim, Deus foi tão maravilhoso que todo mundo comeu bem, ainda saíram carregando as coisas que eu fui dando, porque sobrou tanta coisa. Que eu falava, gente, leva, saía a gente com garrafa de Coca-Cola, quando isso aqui a gente leva, porque é para não estragar.
Eu lembro que eu fiquei mais de uma semana comendo salgadinho que eu não aguentava mais. É porque eu não fui, se eu estivesse lá, não me convidou. Convidei não, faz não. Então, assim, onde eu já vou vendo a provisão de Deus. E Deus supriu ali. E voltando para essa minha vida, né, de trabalho. Coceirinha. E aí eu saí da farmácia e conversei com meu marido e falei assim, olha, eu vou ficar em casa porque eu não quero mais... Nisso eu já estava com outro dono. E eu não gostava de trabalhar com aquele supervisor, que era uma pessoa que se achava, que queria ficar dando em cima das meninas, era grosso, ignorante. Eu falei assim, eu não preciso passar por isso. E eu não dava ideia para ele, aí ele queria ficar me humilhando, fazendo as coisas. Eu falei assim, Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu também não vou ficar passando aqui por humilhação do cara que se acha o cara e quer ficar falando um monte de gracinha. Eu não preciso disso. E eu conversei com meu esposo e aí eu fiquei em casa. Mas acho que não passou uma semana, aí uma conhecida me chamou também para trabalhar, porque ela precisava de alguém para trabalhar no financeiro de confiança. E ela soube que eu não estava mais e me chamou. E eu já tinha essa experiência de financeiro e trabalhei nessa empresa por vários anos. Até que uma vez, esse pessoal que eu conheço da farmácia, eles iam abrir uma loja perto e uma irmã minha estava desempregada. Então eu entrei em contato com eles para arrumar um emprego para minha irmã. Quando eu liguei, ele, não, a gente não precisa não, mas você não quer vir não trabalhar com a gente? Aí eu falei, não, hoje eu estou trabalhando. Aí ele, mas está recebendo quanto? Eu pago mais. Aí eu, opa, vai pagar mais, né? A gente vai. Aí eu falei, não, mas vem cá, como é que é? Porque hoje eu trabalho de segunda a sexta. Ele, não, aqui é de segunda a sábado. Eu falei, segunda a sábado eu não quero. Ele, tá, mas se eu diminuir o horário, eu quero até sábado no final da tarde. Ele, tá, então de segunda a sábado pelo menos até 1 hora, dá? Eu falei, não posso pensar. Aí eu falei, eu vou conversar com o meu patrão. Aí ele me ofereceu um salário, que era mais do que eu ganhava na empresa que eu estava. E eu fui lá conversar com o meu patrão, porque eu gosto de fazer as coisas bem corretas e bem claras. E eu falei toda a verdade para ele. Eu falei, olha, eu fiz isso e eu fui chamada. E eles estão me oferecendo mais. Aí ele olhou para mim e ele, se eu cobrir, você fica? Aí eu falei, se cobrir, né? Eu ainda mais aqui, de segunda a sexta. Aí, só que eu tenho que falar com o meu sócio, porque eu não posso dar decisão sozinho. Eu falei, tudo bem. E eu fiquei sempre orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, tu sabe que é melhor. E aí eles conversaram lá, depois me chamaram na sala. Então, a gente vai cobrir a oferta para poder você continuar aqui conosco. Eu falei, amém. E aí quando eu dei a notícia, não, eu falei, tá, vou pensar. Né? A gente tem que dar mais de difícil um pouquinho. Aí eu fui para casa, conversei com meu esposo, falei assim, a gente sempre conversa, orei ao Senhor. E aí eu decidi ficar, e quando cheguei no dia seguinte, era muito engraçado. Estava todo mundo lá, menino, o pessoal, todo mundo. E aí? Gente, parecia assim mesmo, sabe? Que aconteceu uma coisa tão grande. Aí eu falei, então, já foi a felicidade de todos, diga ao povo que eu fico. E foi bem legal, porque assim, eu não esperava os donos lá, não, vamos almoçar fora porque a gente tem que comemorar, que não sei o quê. E, infelizmente, gente, tem pessoas que vão se alegrar com essa alegria, mas tem outros que não. Como sei que tinha uma outra pessoa lá, aquela pessoa ficou chateada. E assim, é até engraçado, porque por eu melhorar, essa pessoa tinha que melhorar mais. Mas mesmo assim ela ficou chateada porque, graças a Deus, eu sempre tive um relacionamento bom onde eu passei. Então eu era muito bem tratada. Os donos me chamavam de filha. Assim, me ajudavam muito. Eram ótimas pessoas para mim. Então eu sou muito grata a eles. E aí eu fiquei nessa empresa, me levaram para almoçar, para comemorar, porque eu fiquei. Eu falei, que engraçado, eu estou ganhando, e eles ainda estão pagando almoço para comemorar que eu fiquei. Mas o que é isso? É Deus. Com certeza é Deus na minha vida. Eu não tenho outra explicação a não ser Deus. E aí eu fiquei um tempo, e foi quando eu comecei a fazer minha faculdade. E na mesma época da faculdade, eu e meu esposo, como eu falei, eu já era habilitada, mas não dirigia. E eu naquela luta de sair, acordava muito cedo, ia trabalhar no trabalho, ia andando para a faculdade e ficava nessa peleja que, como eu falei assim, não é fácil, porque às vezes as pessoas dizem, é mole que você conquistou, mas ninguém sabe o que você passou, não é verdade? Só você sabe o que você passa. E então nessa época eu pagava, meu salário era só para a faculdade na época, eu lembro. Era literalmente para a faculdade e, graças a Deus, quando era só eu e meu esposo, aí ele ia suprindo o lar. E eu, como eu falei, Deus sempre ajudando no que era preciso. E a gente tinha essa vontade de comprar um carro para a gente.
E aí ele tirou a habilitação dele, e ele era mais corajoso de pegar e sair, aí ficou mais fácil. Só que eu ficava assim, como é que a gente vai pagar carro, faculdade? Porque eu lembro que era, a faculdade era mais de R$1.000 só de faculdade por mês. Então era gasto com passagem, era gasto com lanche, que às vezes eu tinha que ir direto, nem sempre dava para levar alguma coisa. Então assim, era muito gasto. Mas o Senhor a todo momento ia suprindo tudo que eu precisava. Né? E foi quando a gente conseguiu, a gente comprou o carro. Na época a gente não tinha aquele dinheiro para dar à vista, era no financiamento, né? E a gente ia pagando tudo. E Deus era tão maravilhoso que eu falava assim, eu posso ficar sem dinheiro, mas os meus compromissos eu amo sempre, todos eles. E eu não deixava nada errado. Tudo, eu pagava todas as minhas contas, conseguia pagar o carro, conseguia pagar a faculdade. Né? E sempre o Senhor ainda nos dava a oportunidade de repente estar abençoando alguém. E dali eu fiquei, foi quando eu engravidei, eu terminei a faculdade grávida do meu filho. E eu até brinco, vou falar assim, que não é fácil, só se você sabe o que eu passei. Eu trabalhava em Oswaldo Cruz, perto da Intendente Magalhães. E eu ia andando da Oswaldo Cruz até lá no Shopping Madureira, que era onde eu fazia a faculdade. Eu ia a pé, e às vezes grávida. Aí às vezes alguns colegas que iam andando, que eles iam para a estação, eles iam me ajudando, levando a mochila, porque eu tinha que levar o material. Eu tinha que levar a marmita que eu comia no trabalho. Aí era o material da faculdade, então era o peso e do peso da barriga. Que no final eu terminei, eu estava com 6 meses, eu acho, quando eu terminei a faculdade. E sempre, e ainda tinha isso, gente, eu montando o quarto do meu filho, porque né, quem não quer montar o quartinho do filho? Então eu tinha um quarto mais lá em casa, eu queria, a gente começou a comprar as coisinhas devagar, e Deus foi nos abençoando com outras pessoas, e aí nós conseguimos. Aí eu tive meu filho, e foi quando, por ter meu filho, eu preferi ficar em casa com ele, até ele fazer os 2 anos, foi quando eu voltei a trabalhar numa outra empresa. Me chamaram para trabalhar, como eu falei, eu era formada em contabilidade, mas não tinha experiência. Isso para mim era muito ruim. E aí eu fui e falei, vamos embora. E era um salário pouco do que eu já tinha ganhado antes. Eu falei assim, mas não vou ganhar muito, mas só que por outro lado eu preciso dessa experiência. Então eu aceitei esse emprego, fui trabalhar como auxiliar contábil. E ali eu fiquei naquela empresa e eu fui aprendendo muitas coisas, e o que eu não sabia eu ia procurando aprender. E quando tinha uma menina que era uma assistente, não, ela era analista, ou seja, lá vinha, eu era auxiliar, depois vinha o assistente e depois o analista, né? Era a hierarquia. Então, o que acontece ali comigo? Eu teria que entrar como auxiliar, para depois passar como assistente e depois analista. Só que a menina que era analista estava fazendo muita coisa errada e foi mandada embora. E aí foi quando a chefe do setor falou assim, você quer assumir? Eu falei, vamos embora, nem sabia. Mas vamos embora. E daí eu fui me preparando e fui aprendendo e fui fazendo todo o serviço dela. A ponto que às vezes a minha chefe chegava assim, eu estava parada sem fazer nada, ela, e o serviço? Eu falei, já fiz. Ela, mas como assim essa menina ficava dias para fazer esse serviço? E você já terminou tudo? Eu falei assim, já. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Porque assim, você às vezes quer alcançar coisas grandes, mas você não quer buscar coisas grandes. Não é verdade? Então eu buscava aprender até o que não era para mim aprender, porque para mim ia sempre no crescimento. Hoje para mim essas coisas são boas, são válidas, porque eu uso. E dali com 6 meses de empresa, eu lembro que o novo tempo tinha começado, a gente estava lá na garagem, e aí com 6 meses de empresa, eu fui promovida para analista. Eu tive um aumento de uns R$1.000 no meu salário na época. Aleluia. E é a provisão de Deus, gente. Onde que eu pensei ali de chegar ganhando um saláriozinho e de repente eu pular uma coisa que eu lembro que até quando a minha chefe veio falar comigo, ela, cara, o chefe do RH tá querendo, não tá aceitando que faça isso com você. Eu falei, mas como assim? Ele, não, porque não é certo, você tinha que ser primeiro assistente para depois você ser analista. Ainda teve essa briga né, na empresa, porque eu estava fazendo o serviço de analista, mas só que lá no RH eles achavam que eu tinha que passar aquela hierarquiazinha. Só que aí depois ela falou que o gestor geral gerou, não, tá liberado. Ele, não, eu quero que o gestor, que o dono da empresa mande e-mail liberando. E aí o gestor, não, tá liberado. Eu concordei com isso. E foi quando eu consegui isso.
né? E aí eu era formada em contabilidade, mas ainda não tinha o meu CRC, que era outra luta que eu passei, né? E graças a Deus, Deus me abençoou e hoje eu tenho o meu CRC. Hoje como eu falei, quando acabou meu contrato dessa empresa, eu optei por ficar em casa. Eu falei assim, se aparecer uma oportunidade que eu ache boa, porque acabou que veio a pandemia, eu fiquei em casa. Eu vou, mas eu não quero mais trabalhar fora. Hoje eu tenho alguns serviços meus, né, como contadora, e eu, né, tenho estudado. Eu falei assim, eu tinha feito uma pós com meu filho, ele tinha nem 1 ano quando eu fiz a primeira pós, né, que eu ia lá para o centro da cidade, né, depois do trabalho. Eu falei, não era fácil. E fazia o curso para poder tirar o meu CRC, para fazer a prova. E hoje eu estou fazendo mais outro pós, né? Eu me especializo hoje na parte de educação financeira, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje eu vou estar atuando, né, com educação financeira e contabilidade. E a todo momento eu vejo Deus na minha vida. Porque na minha casa não falta nada. Não falta o alimento, não falta o amor, não falta a paz, não falta a presença de Deus, que é o que eu mais preciso dentro da minha casa. O meu Deus provedor, Ele tem suprido tudo aquilo que eu preciso. E como eu falei, Deus é tão maravilhoso que Ele ainda me dá a oportunidade de abençoar outras pessoas, de ser um canal de bênção, que é o que eu peço a Ele. Que eu lembro que meu marido até falava assim, se eu não tiver algo que eu possa abençoar alguém, então eu não sirvo para nada. Que se Deus nos dá coisas, é para poder a gente às vezes poder abençoar outros. Porque às vezes a gente não quer muito ajudar alguém ou fazer alguma coisa, e às vezes não tem condições, e a gente se sente frustrado, não é? Mas o Senhor às vezes te dá a condição de fazer e você não faz também. É como a gente falou, que o pastor falou, ele precisava do dinheiro, queria dinheiro, e quando ele recebeu, ele queria devolver. E a gente é assim, porque, como eu falei, a nossa natureza, ela sempre tende para o outro lado. Mas que a gente possa, o que eu queria deixar para vocês hoje aqui, o Senhor a todo momento supriu tudo que eu precisava. E eu peço ao Senhor que eu seja sempre um canal de bênção para alguém. Seja financeiramente, seja espiritualmente. Né? Como eu falar, que a minha casa seja uma casa que possa acolher, que possa abençoar. Que tudo que eu tenho, que o Senhor me deu, porque eu sozinha não seria capaz de conquistar, que tudo que eu tenho, eu consagro a Deus, tudo que eu tenho é dele. Se eu não puder, de repente, ajudar alguém ou abençoar alguém, não vai servir de nada. Eu não sou hipócrita de falar isso aqui para vocês, se eu ficar mentindo para vocês, eu não preciso disso. Porque eu sei quem eu sou e sei quem Deus é na minha vida. E é por isso que quando a gente estava falando lá de Raabe, não importa, Deus não olhou assim, mas você é uma prostituta. Você é quem? Deus não olhou para quem ela, para a condição que ela tinha antes. Ele olhou para a atitude dela no hoje, no agora. Ela decidiu mudar de vida. Então você não precisa ter a mesma vida que você tem. Mas na minha família nunca ninguém deu certo. Na minha família tudo dá errado. Já é uma maldição hereditária que eu quero. Querido, corte isso agora. Você não precisa carregar maldição para a sua vida, não. A gente não diz que tem uma nova vida em Cristo? Alguém tem nova vida em Cristo? Porque eu tenho. Você tem? Então para de carregar aquilo que não é seu. Você não é obrigado a carregar destruição. Você não é obrigado a carregar medo, amargura, doença, nada. Você tem o Deus do impossível, que está aqui para mudar essa situação que você vive. Não ache que você vai ter que carregar isso tudo sobre você, não, porque Deus não quer saber. O teu passado foi largado, foi apagado. Deus está te dando uma oportunidade de uma nova vida hoje. Aleluia. Aleluia. E para terminar, eu queria ler só 2 versículos, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. Voltando lá em Êxodo, um pouquinho antes do que a gente leu, que é Êxodo 14, 20 e 21. Que diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então, nesse sentido, como a palavra, ela é sempre passada de geração a geração, né? Antes disso, muito tempo antes disso, tinha acontecido o dilúvio.
que matou toda uma geração e só deixou uma família. Aí a gente voltando, né, naquela situação do povo lá de Israel, lá no deserto. Depois de ter passado tantas coisas, ele se vê ali em frente ao mar. E qual é a situação? Qual é a nossa situação quando a gente já viveu um problema no passado, ou já viu alguém nosso viver um problema no passado? Pronto, acabou, vou morrer também. Deus vai acabar com todo mundo agora. Mas como eu falei, não precisa ser assim. Deus que mudou a vida, que mudou essa situação, é o mesmo Deus ainda. Aleluia. E se o que Ele mudou lá, Ele pode mudar hoje, aqui e agora. Aleluia. Mas depende do que você vai crer. Então, assim, a maioria dos milagres da Bíblia tem mais a ver com o momento do que o próprio fato do milagre. Porque a gente fica assim, Deus abriu o mar vermelho. Gente, é algo grandioso? É. Imagine um mar inteiro se abrindo na tua frente e você passar a pés secos. É algo grandioso. Mas sabe o que é mais grandioso? Não, antes de eu explicar o que é mais grandioso, que sempre fica essa luta da ciência, né? Ah, mas passa um vento? Sim, com certeza. Pode vir um vento tão forte a ponto de separar o mar. Pode, isso pode, vamos dizer fisicamente, pode acontecer. Mas sabe o que é lindo? O que é o momento de Deus? É porque isso acontecer exatamente no momento que o povo precisa, tem a necessidade de atravessar aquele mar, não é capaz de fazer, e Deus vai lá e abre para ele passar. Então, qual era a necessidade naquele momento do povo? Era atravessar aquele mar. Eles podiam fazer aquilo ali? Imagine a quantidade, eu estava lendo, estudando, imagine a quantidade de pessoas para poder passar ali. Era uma imensidão muito grande de pessoas. Será que como é que o vento ia ficar no tempo certinho para poder o povo de Israel passar? E depois vir, os cavaleiros, o faraó, os inimigos virem e a água se fechar no momento exato para destruir aqueles que perseguiam eles. Meu Deus! Como, gente? É Deus. Aleluia! Você pode tentar explicar várias coisas, várias situações, mas Deus, Ele vai agir de forma sobrenatural no momento que você colocar sua postura. Tome uma postura diferente. Para que Deus possa agir na sua vida. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso hoje. O mesmo Deus que abriu esse mar aqui, que fez essa situação toda acontecer, Ele pode fazer na nossa vida. Qual é o mar que você está tentando atravessar agora? Sabe que se você tentar atravessar sozinho, você vai se afogar, né? Você não vai conseguir. Então chame aquele que pode abrir o mar para você. Chame aquele que vem no tempo certo, na necessidade certa, e transforma toda a situação de morte em vida, de maldição em bênção, e faz prover aonde não tem nada. Deus maravilhoso. Amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês e dizer que Deus é o Deus do impossível. Creia. Aleluia. E clame a Ele. Vai ter o negócio das crianças primeiro, ó. Queria pedir então você colocasse de pé para a gente estar orando. Aleluia. Continue crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. O que Ele fez com o povo de Israel, Ele vai fazer na sua. Que a gente possa tomar uma postura diferente agora. Que a gente possa buscar a direção daquele que tem uma direção correta para a gente agora. Feche seus olhos agora e coloque diante do Senhor o seu mar. Coloque os seus problemas diante dele agora. E fala para ele: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como atravessar esse mar, Senhor. Eu não tenho como pagar essas contas. Está faltando tudo aqui em casa. Está faltando alimento. Está faltando a paz. Está faltando alegria. Chame o Senhor para fazer parte da sua casa. Porque o que estiver faltando, Ele vai suprir. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós
Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Adora o Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Deixa Ele mudar o seu destino. Você não precisa ficar onde você está. Você pode mudar de vida. Essa situação que você vive, que acha que não tem mudança, tem. Esse problema que você acha que não é capaz de você, realmente você sozinho não pode ser capaz. Mas o Senhor é. Aleluia, Deus. Esse é o meu Deus, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é teu Deus, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sai daqui sabendo quem é Deus na tua vida. Chame Ele para fazer parte dela. Não tente fazer nada sozinho. Você não consegue sozinho. Pede Ele para segurar no teu braço.